Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje eu vou falar do roteiro 13 de português. Vamos começar. A pergunta 1 é sobre o poema Ou Isto ou Aquilo, de uma autora muito bacana chamada Cecília Meireles. Então, eu vou fazer a leitura e depois explicar as perguntas. Bom, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Aqui, poeminha simples de entender, né? Nós temos aqui uma representação de dúvidas. É um momento que a pessoa tem que escolher, mas não sabe o que faz, se faz uma coisa ou outra. Então, pergunta A: qual é o assunto do poema? Então, vocês vão dizer: o assunto do poema é. Não coloquem o título, não está correto. Não vão colocar o assunto é ou isto ou aquilo. Vão explicar o que eu acabei de dizer sobre o poema. Pois a letra B, muito fácil, a letra B é uma resposta pessoal. No verso, ou guardo o dinheiro e não compro o doce, o que você faria? Então você tem que escrever aqui: eu compraria o doce? Ou eu guardaria o dinheiro? Escolham o que vocês fariam. Letra C, que palavras que se repetem ao longo do poema? Que você acha? Qual você acha que é a intenção nessa repetição? Eu vou pedir para vocês escolherem somente a palavra que mais se repete, que é uma palavra bem pequenininha. Então, a palavra que mais se repete é. E o que ela representa? Essa palavra que mais se repete quando eu digo ou uma coisa ou outra. Pois a letra D. Você concorda com o verso e vive escolhendo o dia inteiro? Comente. Aí aqui é a opinião de vocês. Quando eu coloquei aqui, quando tenho que escolher, sou indeciso, sou decidido, sou determinado, vocês vão comentar do jeito de vocês, tá certo? Então aqui sempre façam respostas completas como eu estou indicando. Próxima. As perguntas 2 e 3 são sobre um texto e eu já separei as partes onde vocês vão encontrar a resposta para essas duas perguntas. Então, a pergunta 2, ela é sobre o motivo, o objetivo desse texto. Então, a gente vai ler o título e vai ler o primeiro parágrafo, vai ficar bem claro. Concessão neste domingo, Peça a Bela e a Fera traz conto de fadas a BH. BH é a sigla para o estado de Belo Horizonte. E aí vocês têm o primeiro parágrafo. O espetáculo envolve grande produção com mais de 35 profissionais envolvidos, figurinos luxuosos e cenários que garantem envolver o público na história do clássico infantil. E aí, na sequência, o texto vai contar um resuminho da história da Bela e a Fera, certo? Então, a pergunta é sobre o objetivo desse texto. Pelo título e pelo primeiro parágrafo, dá para achar a resposta. Então, o texto acima desempenha a função de. Qual é o objetivo desse texto? Ele foi escrito para quê? Nós temos aqui, pensem bem, ó. Ele está mostrando que vai acontecer um evento. Então, vejam lá qual que vocês acham que é a correta. Tem 4 alternativas, letra A, B, C e D. Vocês vão copiar o começo da resposta, o texto desempenha a função D, e colocar somente a resposta que vocês acham que é a correta. Pois a pergunta 3 é sobre uma parte do texto, já destaquei aqui. Certo dia, o pai da garota vai para uma feira demonstrar sua nova invenção e se perde na floresta. Desesperado, Morrice procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando prisioneiro de uma fera. A fera é o senhor do palácio, um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira. Vejam bem, a pergunta 2. Segundo o texto, o pai de Bela, o Morrice, acaba se tornando prisioneiro de uma fera porque vocês vão achar essa resposta relendo o texto. Está escrito aí, certo? Então vocês vão escolher a resposta certa. É uma das 4 alternativas. Então, o pai de Bela vira prisioneiro porque. Olhem lá o texto que vocês vão responder
acharam a resposta correta. Continuando. A última parte, nós temos a produção de texto. Nessa produção de texto, se pede para vocês fazerem uma releitura do poema ou isto ou aquilo que eu li no comecinho. Então, vocês vão fazer, recriar o texto do modo de vocês. Quais são as dúvidas que vocês têm no dia a dia de vocês? Eu coloquei uma sugestão de nicho. Faço lição agora ou mais tarde? Agora quero fazer isso ou aquilo? Vocês vão colocar dúvidas sobre coisas que vocês têm que escolher, certo? Então é livre essa criação, mas lembrem que tem que ter essa ideia de dúvida ao texto de vocês e também pode ser em formatos diversos, né? Que são essas linhas incompletas. E eu vou pedir para vocês escreverem no mínimo 8 linhas, 8 versos, certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, que eu ajudo. Muito bem, bom trabalho para vocês e um beijo, até a próxima!